Olá, meus grandes amigos, paz e bem a todos vocês. Então, o primeiro passo a ser dado é a gente conhecer um pouquinho da história do nosso instrumento. Com base em estudos e pesquisas realizadas na antiga Ásia Central, instrumentos semelhantes ao que chamamos de violão já existem há mais ou menos há 5.000 anos atrás. Esses estudos foram feitos com base em antigos desenhos em altos relevos em paredes de antigos templos e também encontrados em estátuas. Mas foi no século IX, na Espanha, que surgiram os primeiros instrumentos mais semelhantes com a guitarra espanhola, como muitos gostam de chamar. Não se sabe ao certo a origem desse instrumento e como ele chegou lá. Por isso, nós temos aí duas hipóteses. A primeira hipótese se dá com o domínio do Império Romano, onde eles trouxeram a cítara romana. Os romanos teriam levado esse instrumento à Península Ibérica por volta do século I, onde, com o passar do tempo, esse instrumento foram sofrendo alterações até chegar na forma do violão, como o conhecemos. A segunda hipótese é a mais defendida pelos historiadores, onde o instrumento seria derivado do antigo alaúde árabe. Esse instrumento teria sido levado para a Península Ibérica através das invasões muçulmanas, onde esse instrumento se adaptou perfeitamente às atividades culturais. Mas foi na própria Espanha, no final do século XVIII, onde os luthiers começaram a construir os instrumentos bem próximos ao que a gente chama de violão, com a presença de 6 cordas, com a presença de uma mão com as tarraxas, 19 casas, o corpo em formato de um 8. Então, para a gente acompanhar de uma forma mais interessante a evolução do violão, vamos passear pelo tempo. No período da Renascença surgiu um instrumento chamado guitarra renascentista, com cordas de tripa de animal de tamanho menor que a guitarra atual. Tinha um corpo mais estreito e a curvatura das ilhargas eram menos acentuadas. Formato que sensivelmente se manteve até o século XIV, possuindo 4 ou 5 ordens de cordas duplas. Ainda bem semelhante a esse instrumento, no período barroco nós temos a guitarra barroca, também com cordas de tripa de animal, possuindo 5 ordens de cordas duplas. E logo em seguida, no período romântico, nós temos a guitarra romântica, com cordas de tripa de animal, precursora direta de todas as guitarras modernas. No fim do século XVIII, as cordas passaram a ser simples e foi adicionada aí mais uma 6ª corda, uma corda mais grave. Mas foi por volta do século XIV que o construtor Antônio Torres modificou o formato da caixa, tornando-a maior e mais cintada. E logo em seguida nós encontramos a guitarra clássica, mais precisamente o violão, uma versão moderna da guitarra original desenvolvida na Espanha, já utilizando encordoamentos de nylon, a mão com a presença de 6 tarraxas, o tampo harmônico plano, geralmente em cero, onde na escala nós temos casas mais largas e também o corpo do instrumento começa a partir da 12ª casa. Agora, bem parecido com a guitarra clássica, nós temos também a guitarra flamenca. As diferenças entre esses dois instrumentos são mínimas, mas o que marca o violão flamenco são a presença de madeiras mais claras e um protetor no tampo para permitir a percussão rítmica com a ponta dos dedos, que é uma característica do estilo musical. Depois, com o surgimento de outros estilos musicais, já na nossa geração, nós temos aí violões com cordas de aço. E o primeiro que a gente destaca é o violão folk. Essa versão moderna do violão foi desenvolvida nos Estados Unidos, muito utilizada no estilo da música country e também do blues. Esse violão é bem robusto, com um corpo bem grandão, bem quadradão, trazendo sempre encordoamentos de aço, também com um braço bem fininho, facilitando a utilização de novas escalas. Onde no corpo do violão nós temos um protetor de tampo, exatamente para proteger a madeira do atrito com a palheta. Agora, bem parecido com o violão folk, nós temos também o violão ressoador, um instrumento muito bonito, possuindo 1 ou 3 ressoadores de metal na caixa de ressonância. Às vezes, esse instrumento é integralmente construído em metal. E assim a gente finaliza essa bacana trajetória do nosso instrumento. Então, encontro vocês na nossa próxima aula, seguindo aí os nossos módulos do curso de violão, ok? Um grande abraço a todos.